Quer aprender a como fazer um planejamento de vida? Uma mulher simplesmente excelente precisa disso, né, Sá? Com certeza. Então, esse é o tema do episódio de hoje. Pega o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. O episódio começa agora, logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Simplesmente Excelente Podcast. Hoje o tema está demais e nós não estamos sozinhas, temos uma convidada, mas deixa eu me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, estou aqui com a minha parceira amiga Letícia! Sou eu! E nós estamos aonde? Aqui na Somos Produções, em Porto Alegre, um estúdio que você precisa conhecer. E todos os nossos episódios contam com a parceria da Soul Produções, que por acaso está na tela agora, deu certo. E você precisa conhecer também o trabalho da Soul. Somos Soul, né? Tudo parecido, tudo junto. Muito bem. E nós estamos em Porto Alegre e falamos para todo o Brasil, não importa de onde você está, nós queremos saber. Deixa já o teu comentário aqui nesse vídeo do YouTube, ou se você está no Spotify, não se esqueça de nos seguir, de acompanhar, de se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu não sei que essa pessoa ainda não se inscreveu, qual é o motivo? E aproveitar para curtir e encaminhar para aquela amiga SE, né? Exatamente, porque a gente vai falar hoje sobre como fazer um planejamento de vida. Estamos no início de 2024 e talvez você está pensando aí, né? Será que esse tema é importante? Como é que eu começo? Por onde que eu vou? Nós vamos falar sobre isso. Vamos aprofundar esse tema, né, Sá? Muito bom. E a gente não tá sozinha aqui, né? Não estamos sozinhas. Nós estamos com a Tassiana Verdi, que é mais conhecida como Tati, a pastora Tati. Ela é pastora da Lagoinha, Porto Alegre e Ipiranga. É mãe da Mel e do Benjamin, casado com o pastor Júnior Lima há 14 anos. Eles sempre serviram no ministério pastoral juntos, dedicando-se ao aconselhamento e formação de liderança. Ela possui graduação em bacharel em teologia, formação em coach e está cursando marketing. Sua maior missão é auxiliar mulheres a compreenderem a palavra de Deus, entendendo e aplicando no seu dia a dia. Ama ensinar pessoas a desenvolverem uma vida devocional eficaz e constante. Nós estamos muito felizes em te receber. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. É um privilégio para mim estar aqui. Muito obrigada. Uma mulher simplesmente excelente, multitarefas. Tem tudo a ver com nós, né? Tem tudo a ver com o nosso estilo de gente. vida SE. Exatamente. A gente já quer começar perguntando aqui, por que eu preciso, ora bolas, planejar minha vida? Por que esse tema é importante? É muito importante a gente ter um planejamento, né? Porque, primeiro, Deus não é um Deus de confusão. Né? Ele não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Diz isso lá em 1 Coríntios 14, 33. Então, se Deus não é um Deus de confusão, nós também não devemos ser filhos que andem na confusão, que administrem a sua vida de forma confusa, mas a gente pode ter um planejamento. Óbvio que a gente vai falar que a gente tem que estar suscetível à vontade de Deus, né? Cuidando para que a gente não, muitas vezes, fique presa demais numa rotina e não deixe o Espírito conduzir, mas a disciplina e as metas, agora no começo do ano, muito importante a gente traçar, né? Eu faço aí as minhas metas, tenho o meu caderninho, porque eu quero ser excelente em todas as áreas da minha vida, na minha vida devocional, na minha vida com Deus, na minha família. Eu quero ser a melhor esposa, a melhor mãe que eu puder ser, e para isso nada como planejar, né? Onde eu quero chegar, como eu vou fazer para chegar até lá, né? E até destaquei aqui um texto da Palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 25 e 27, que ele fala do atleta, né? O atleta, na minha casa, a minha família é toda de atletas. Meu pai é jogador, meu irmão trabalha também com futebol, e a gente vê como é importante realmente os aspectos da disciplina, né? Um atleta que quer ter uma carreira bem-sucedida, que quer chegar na alta performance dele, como ele é importante ele ter objetivo para chegar onde ele quer chegar, né? E a palavra fala também, né? Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesma não seja desqualificada. Então, nós não queremos ser atletas desqualificados, muito pelo contrário, nós queremos ser mulheres excelentes, mulheres que dão o seu melhor. Isso não significa que nós vamos ser perfeitas em tudo, né? Eu acho que isso também a gente vai conversar um pouquinho. Exatamente. A gente não precisa
olhar talvez para o lado e querer uma perfeição, mas nós buscamos isso em Deus, né? Então, por isso é muito importante essa... É bem o conceito da excelência, né? A excelência não é perfeição, mas é aperfeiçoamento. Isso. Então, a gente busca dar o melhor na condição que a gente tem, até a gente conseguir dar Exatamente. melhor ainda com outras condições que a gente vai ter. Exatamente. E quando a gente fala em início de ano, a gente sabe, tem aquela virada de ano, todo mundo faz planos, projetos e sonhos. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E a nossa ideia aqui é justamente trazer ferramentas, que é o planejamento de vida, para que sim, você faça planos, você tenha metas, objetivos para esse ano ser simplesmente excelente, mas com uma coerência, com uma disciplina. Com certeza. Que é o que esse texto trouxe para nós, a disciplina de um atleta. De um atleta. Porque se eu não sei onde eu vou chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. E eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou caminhando, eu me distraio com uma coisa, me distraio com outra. E aí, eu não sei onde eu quero ir. Aí chega, né, janeiro, fevereiro, março, aí quando vê já tá em abril, daí já... E aí vem Quando vê, já tá no final do ano. Exatamente. Então, essa é a ideia, né? Falar sobre planejamento de vida. E vamos pensar aí no planejamento 2024, né? Exatamente. E aí, por onde a gente começa nesse planejamento? Pois é, tu sabe que eu nunca fui uma pessoa, assim, super organizada, né? Até brinco que lá em casa o Júnior é organizado. Tudo dele é organizadinho, super organizado. Eu sou uma pessoa que, às vezes, vai fazendo, assim, por demanda, né? E aí, isso não é muito bom. Então, por isso que esse tipo de pessoas precisam ter mais disciplina ainda, né? Então, agora mesmo, antes de vir, eu estava me ajeitando. Aí, estava me focando lá em terminar meu rosto. Daqui a pouco, eu já lembrei que tinha um anel que eu queria pegar. Aí, fui lá para a cozinha pegar, já esqueci o que eu estava fazendo. Então, assim... as pessoas que têm esse jeito de focar em várias coisas, as distrações. Então, é muito importante a gente ter esse planejamento, né? E eu acho que eu posso falar, assim, que talvez o meu forte maior é na vida espiritual, né? Que é onde eu tenho conseguido me organizar mais. E isso, a gente sabe que quando a gente está bem espiritualmente, as outras coisas também vão estar. Então, eu vejo isso como uma base, como nosso alicerce. Então, se a minha vida espiritual, a minha vida devocional, ela consegue ter uma organização, então, muito mais fácil vai ser eu me organizar como mãe, como dona do lar, né? Nas outras coisas que eu tenho para fazer. Então, eu entendi esse valor. Porque antes, eu confesso que era um pouco perdida nisso. Então, eu falei, Deus, se a minha vida devocional tiver uma ordem um pouco melhor, eu creio que as outras coisas vão dar um pouco mais certo. E aí, eu comecei. Antes, eu fazia meu devocional de noite. Né? Para quem não sabe, meu Instagram fala muito sobre vida devocional, sobre disciplina. Eu amo ensinar a Bíblia, assim, é o que eu tenho que eu mais gosto de fazer, assim, né? E aí eu entendia que, legal, de noite, tudo, mas quando eu passei para de manhã, vocês não têm noção como foi um divisor de águas. Organizou muito a minha vida. Por quê? Não tem um mistério em fazer, né? Não precisa. Tem pessoas que eu sei que não vão conseguir. Mas eu começo o meu dia já organizada. Primeiro na presença do Senhor, né? Entregando meu dia a Ele, dizendo, Senhor, eu tenho esse desafio no dia de hoje. Me ajuda aqui. Lendo a palavra já te traz uns insights ali para o dia. Show, terminou, eu consigo muito melhor organizar. Não, agora eu vou cumprir a tarefa com os meus filhos, agora eu vou ajudar eles ali no tema, agora eu vou ajudar vou servir um almoço, né? Então, antes eu sentia que ficava mais bagunçada essas questões. E quando eu entendi que nós somos uma mulher com várias missões... Isso foi algo muito importante na minha vida também, porque antes eu entendia que minha maior missão era ser do lar, por exemplo. Né? Eu sei que nós mulheres temos essa missão, mas eu focava demais nisso. Eu fui chamada para... A minha maior missão é o lar. E hoje eu entendi que não é assim. Eu entendi que Deus, Ele me fez uma mulher, né? Porque eu tenho várias missões. Eu tenho a missão da maternidade, que é algo muito especial. Ela tem um espaço muito especial, mas eu também tenho a missão de esposa, de pastora, né, de ministra. Todas essas missões equalizadas, num equilíbrio, é perfeito. Então, quando a gente entende isso, hoje eu falo, eu não tenho uma missão. Minha missão não é só a minha família. Porque eu acho que às vezes a gente confunde, né? Verdade. A gente fala, não, eu tenho a missão... claro, eu não abro mão das outras pela minha família, mas eu tenho várias missões. E aí, Deus me deu várias. A importância da gente ter listado em algum lugar essas metas, esses objetivos, esses lugares que eu quero chegar. Porque aí eu não corro o risco de
estar realizada numa área, mas com as outras extremamente defasadas. E aí eu me sinto frustrada porque eu até estou muito feliz por isso aqui que eu consegui, mas daí eu olho para as outras e fico pensando, meu Deus, mas né, não é suficiente só isso aqui, eu preciso também. Então, quando eu consigo me organizar né, desse ponto, e eu concordo muito assim contigo, eu compartilho dessa ideia do devocional pela manhã, para mim faz muito sentido também, porque eu posso convidar, o Espírito Santo me ajuda com todas as outras coisas do dia, né? Não que eu não possa fazer essa oração, né, de qualquer outra forma, mas para mim também isso funciona bem, funciona muito bem pela manhã. E a gente poder organizar, assim, né, o restante das demandas dessa forma. E então, quando eu tenho uma vida mais planejada, no sentido de eu conseguir enxergar o todo e não apenas a demanda do dia, é mais fácil fazer com que eu consiga me realizar em diversas áreas, né? Porque vai ter um momento da minha vida que a vida profissional vai estar assim, gritando exigindo por atenção. Né? Em outros momentos, a familiar, em outros momentos, o ministério. E se eu não conseguir, o tempo todo, ter uma visão mais panorâmica da vida e enxergar com equilíbrio cada área, eu posso me perder focando demais em algum lugar e perdendo até conquistas que eu já tinha feito em alguma área. E quando eu percebo, eu já... uma coisa já começa a afetar a outra. Então, por exemplo, eu começo a dar muita atenção para minha família, extrema atenção, e o meu trabalho fica. Se eu perder o trabalho, isso vai afetar minha família. Aquela renda para de entrar, eu começo a ficar preocupada com isso vai afetar o meu comportamento. Então, se torna uma série de outras coisas. Às vezes até por uma causa genuína, né? Exato. Tipo, não, minha família, tá, mas aí às vezes a gente investe demais ali também, deixa em outras áreas, né? Então a gente tem que cuidar que às vezes... É o equilíbrio, exatamente. Né? É o famoso equilíbrio. E aí, quando tu traz das muitas missões, a gente está falando aqui com mulheres multitarefas, que é o perfil do Simplesmente Excelente. E a ideia é justamente esse tema, trazer uma reflexão e nortear também essa mulher, que sim, ela tem muitas missões, mas isso precisa de alguma forma estar claro, né, nesse planejamento, né? Então, eu tenho a missão espiritual, mas eu tenho uma missão familiar, eu tenho uma missão profissional, eu tenho uma missão acadêmica. E aí, quando eu tenho isso claro no planejamento de vida, e por isso que o tema é planejamento de vida e não planejamento do mês, não é? Talvez vai ter vários planos dentro do planejamento de vida. Algumas metas, Algumas metas mensais, curto prazo. Mas quando eu vejo o planejamento de vida, fica muito mais fácil de eu não cair na armadilha da comparação, por exemplo, de pegar e comparar o meu momento com o momento da outra pessoa, porque eu tenho um planejamento. Eu vou dar um exemplo da minha formação acadêmica, agora que eu estou fazendo psicologia. Eu já estou fazendo essa faculdade desde 2018. Por quê? Porque eu terminei a pós e aí, não, quero ser psicóloga, vou para psicologia, quero estudar. Eu já vi gente se formar, eu já vi gente ganhar bebê, voltar a estudar. E eu tô lá porque eu tô fazendo 1, 2, 3 cadeiras, porque não é minha prioridade do momento, é algo para bem futuro. Eu tenho um planejamento de vida lá, de estar formada até os meus 40 anos. Então, eu não fico desanimada porque eu já vi um se formar, eu já vi um terminar. Porque o planejamento dele é a prioridade, mas não é a minha. E tá tudo certo, mas eu fiz um planejamento. Bom, até os meus 40 eu tenho que estar formada. Então tá tudo certo. Então é essa clareza que talvez essa mulher que está nos assistindo, muito a gente quer que ela faça essa reflexão. É o teu tempo, é o teu planejamento de vida. Isso é muito complicado, né? Porque a comparação sempre entra, né? Na verdade, ainda mais agora que a gente vive uma era de redes sociais, onde a gente se baseia ali pelo que tu tá vendo ali, e aí tu olha as conquistas dos outros, e aí tu quer chegar até ali. Então, nós mulheres sofremos muito com isso, né? Sempre se comparando e tal. Então, por isso que realmente é muito importante tu saber onde tu quer chegar em Deus, em cada área da tua vida, né? Eu nunca tinha objetivos, por exemplo, na minha vida ministerial particular. Sempre seguia ali o Júnior, né, nas coisas. E hoje eu já tenho uns objetivos meus. Não, calma, eu como pessoa, como Tati, onde que eu quero chegar? O que eu quero alcançar, né? Quais as pessoas que eu quero atingir? Então, isso daí abriu totalmente a minha visão. E colocar diante de Deus também cada uma dessas metas, né? Por isso que a gente sempre põe Deus no meio, né? Porque em cada uma delas, né? Seja na tua faculdade, que tu vai fazer uma outra, tudo tu faz com propósito. Isso. Não tem nada que a gente faça que seja sem propósito, né? Inclusive na nossa vida acadêmica, na nossa vida de trabalho, tudo tem um propósito. Por isso que é muito importante entender qual
qual é o meu propósito. Exato. Para que Deus me chamou? O que Deus quer com aquilo ali? Inclusive, a gente vai ter um episódio nessa temporada para falar sobre identidade e propósito. Então, já fica aí. Né? Exatamente. Se eu não me engano, é o próximo. Exatamente. Eu acho que daqui a 15 dias vai estar entrando no ar aí um episódio sobre isso, porque é exatamente essa importância. Uma coisa está ligada na outra. Que nem a Sabrina falou. A faculdade, talvez ela não se afeta em não concluir rápido, porque ela sabe por que ela está fazendo. Qual é o propósito que ela decidiu seguir essa segunda faculdade, né? Aonde que ela quer chegar com isso? Só que a gente tem que estabelecer muito bem no nosso coração. Muito bem. Qual é? Não, eu estou fazendo isso porque eu tenho um propósito X. E não ficar olhando para os lados, né? Isso é muito importante, assim, entender qual é o nosso papel. E aí a gente encontra na caminhada 2 perfis, né? Tem aquela pessoa que não planeja nada e não acha isso importante. E aí, deixa a vida me levar, a vida leva. Só vai. Só vai. E aí, é claro, a gente sempre vai ter uma conquista ali, outra aqui, mas a gente corre o risco muito grande de perder muita coisa ao longo do caminho. E tem um outro lado também, que é aquela pessoa que planeja tintim por tintim e, ai de Deus, se ele quiser mudar alguma coisa. Como é que a gente equilibra isso? Fala um pouquinho pra gente. Bom, apesar da nossa vida estar toda planificada, cheia de planilhas, cheia de metas, é muito importante a gente entender, né? Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Né? E completando ainda Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, se a gente entende isso, a gente desenha os nossos planos, mas a gente entende que tem um Deus que é soberano sobre cada um deles, né? E assim, contando um pouquinho para vocês, né, o que a gente já estava ali falando no início, na minha vida, na nossa vida, a gente teve todo um planejar. No final de 2019, a gente encerrou um ciclo muito grande na nossa vida, né? Talvez o maior deles, que foi a finalização de um ministério, dar um passo para o novo. E não foi fácil, né? Tu sair de um lugar onde tu cresceu, onde já formou a tua vida, o teu ministério tá voando, as coisas tá numa zona muito confortável. E aí nós começamos a ter aquele desconforto de, a gente quer viver um novo desafio. E a gente muito assim, o Júnior é aquele cara que ele gosta de conversas profundas, né? A linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então, a gente conversa, a gente traça e anota, né? Bem que a gente tá falando aqui, ele anota tudo, e aí a gente já estava sentindo que Deus estava nos direcionando. E a gente não se move se Deus não dá uma palavra, né? E aí a gente começou a orar, pedir a Deus que Ele falasse na palavra. Isso é muito importante pra gente, né? Que Deus fale na palavra, que não seja... eu vi um vídeo, eu vi um pastor falando, legal, Deus fala assim, mas pra gente, a gente ora e fala, Deus fala na palavra conosco, né? E aí começamos a orar, fazer jejum, oração, e Deus foi nos respondendo na palavra. E aí eu lembro do dia que a gente entendeu, não, realmente encerrou. E agora vocês têm que dar esse passo, tudo. Então, foi relativamente planejado tudo, assim, apesar de submeter à vontade de Deus, mas planejado. Deus, tu nos deu a direção, agora a gente vai para lá, beleza. Falamos com o nosso pastor, encerrou. Quando entra 2020, dia 1º de março, foi nosso culto de despedida. Aquela emoção toda, né? Finalizando algo. Eu cresci na mesma igreja, né? Nunca tinha trocado de igreja ali, era o meu ambiente. Então, foi algo, assim, difícil, emocionante naquele dia. E aí, no dia 16 de março de 2020, entrou a pandemia, né? Não, mas daí fechou tudo. E a gente, Deus, e agora? Aqueles planejamentos cadê, né? todo. Faz o quê com isso? E o Júnior tinha um monte de viagem para fazer, para São Paulo, para encontrar algumas pessoas que faziam parte de um projeto nosso, e fechou o aeroporto, fechou tudo. Na hora, bate aquela, Deus, e aí? Né? E o planejar, e tudo executado. E o Senhor disse claramente no meu coração, não, eu que tenho os planos, né? Uau. Tu traçou eles, mas a resposta final vem de mim. Então, agora confia, agora descansa. Não foi um processo fácil nesse tempo ali, mas em todo tempo
ele estava me mostrando o que ele queria nesse tempo, sabe? Foram meses ali que a gente ficou em casa, todo mundo estava em casa, e Deus desconstruindo muita coisa no meu coração, moldando meu caráter, né? Me esticando, para que logo depois, então, a gente pudesse ter um convite e viver um novo desafio, assim, mas foi literalmente algo que saiu do nosso controle. Saiu do planejamento. Fugiu, total. E aí, será que não estavam, então, plenos na vontade de Deus? Não, estávamos. Mas Deus, ele é soberano. Ele quis, né? E é que nem eu estava falando ali com a Lê ali fora. Às vezes a gente dá um passo e a gente não tem... Às vezes é doído o passo, só que a gente não sabe o que tem lá na frente. A gente não sabe o que Deus está planejando lá na frente, porque a gente não consegue ver o quadro todo, né? Parece que a gente está pertinho, a gente só vê o pontinho, assim, mas aí quando Deus amplia a visão, a gente consegue ver o que ele tem, né? E a gente tem que estar, assim, suscetível à vontade de Deus. As mudanças, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, o planejamento de vida, a gente precisa também ser flexível aos ajustes e também às mudanças, né? Então, as mudanças mais bruscas, desde aquilo que não vai acontecer, o que eu planejei, mas também aos ajustes. Então, por isso que o planejamento de vida não é o que você faz hoje e aí você não consulta mais. Não, você tem que estar avaliando se está fazendo sentido, o que eu preciso de recurso, de tempo, de energia, de financeiro para dar conta desse planejamento de vida. E quando a gente está falando a longo prazo, vamos pensar assim, pessoas que, minha saúde, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Coloca nesse plano, quando é que tu vai no médico? Quando é que tu vai fazer o check-up? Eu preciso voltar a estudar. O que você vai estudar? Coloca nesse plano. Qual é o prazo de voltar a estudar? Eu preciso eu escuto muito no final de ano, o pessoal se reúne. Eu preciso visitar mais a família. Fica só, vamos combinar. Não, vamos botar no plano. Isso. É a vida social, que seria uma área importante. Não dá nem o primeiro passo, Exato. Né? Não dá o primeiro passo. Exatamente. Quando a gente não planeja, é como uma viagem que a gente queira fazer. Eu tenho o sonho de ir fazer uma viagem para o exterior. Ir lá para virada. Fazer, né, alguma coisa assim. Se eu não planejar financeiramente, o meu tempo, organizar passaporte, o visto, se for necessário, eu nunca vou ir. E isso é fato. Quantas pessoas a gente escuta com essa fala, assim, né? Nossa, mas passaram um ano, já faz não sei quantos anos eu quero ir. Mas você sabe quanto que custa? Você já foi atrás? Quais documentos você precisa? Com quem você quer ir? Tem outras pessoas que querem ir junto com você? Né? Será que dá para baratear isso de alguma forma, se esse for o problema? Como que a gente vai fazer para isso acontecer? Porque, de fato, se a gente quer, a gente faz a coisa acontecer. A gente vai botar, né, ali um prazo e, enfim, a gente vai atrás dessas informações. Então, essa é a beleza do planejamento, né? Porque a gente realmente faz as coisas saírem do subjetivo, do campo das ideias. E de fato ir para o prático. E aí a gente conciliar isso com a soberania de Deus, né? Que é um conceito que depois que a gente aprende, a vida muda, porque eu entendo que Deus, ele é soberano e que se as coisas saírem do meu controle, porque ele quis, está tudo bem. Tá tudo certo. Ele tem o melhor, né? Para nós, parte desse princípio. Isso mesmo. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade de planejar e organizar a nossa vida. Não, claro. E aí tu trouxe a área que a gente considera mais importante, obviamente, espiritual, mas quando a gente está falando de planejamento de vida, você vai colocar as outras áreas também, a familiar, a saúde, para não deixar, porque não tenho tempo para cuidar da saúde, mas aí você vai ter tempo para cuidar da doença? Sim. Então as pessoas não cuidam da saúde, mas depois tem que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, isso tem que estar no plano de vida, tem que estar no plano do ano. Tem pessoas que chegam no verão, quer fazer exercício para se sentir mais leve. Não vai dar certo, Claro. a conta não vai fechar, porque já está acabando o ano. A gente começa a empilhar frustrações, né? Porque a gente não se organizou. Eu tive muita dificuldade, assim, ao longo da minha vida. E é uma coisa que foi se resolvendo nos últimos anos. Em ter metas financeiras. Por pensar que isso não era uma coisa tão espiritual, sabe? Como é que a gente vai ter metas financeiras? Parecia que era uma coisa assim que para mim... não, Deus manda. Quando eu entendi a importância de isso também estar no meu planejamento, disso também ser um objetivo, a nossa vida mudou, né? Nossa forma de enxergar as coisas mudou. E foi tão especial, tão importante, porque através desse recurso financeiro me possibilita fazer uma série de outras coisas, né? Então,
é tão importante a gente levar a sério esse tema que a gente está tratando aqui, porque senão a gente vai empilhando frustrações. Vai chegar no final Vai do ano empilhando frustrado. Isso. É. E aí, assim, começa o ano, a gente entra num piloto automático, né? Volta a trabalhar. Agora o pessoal, né, início de ano, daí tem os planos lá, os sonhos, os projetos. Esse ano vai ser diferente. Mas se você não parar para refletir, pensar, recalcular a rota, o que eu fiz no ano passado, o que fez sentido, o que eu continuo fazendo, você vai entrar no piloto automático e, de novo, o planejamento de vida não vai acontecer. Então, certeza. esse episódio é um convite para essa mulher, simplesmente excelente, essa mulher multitarefas, a sentar. E aí, tu vai trazer para nós, Tati, se tem ferramentas que possam nos ajudar a fazer essa organização de planejamento de vida. Então, eu vou falar o que eu faço na minha vida, né? Não tem nada muito, assim, compra isso, faz aquilo. Eu tenho um caderno, né? Que é basicamente o caderno ali. E eu fiz até um, que eu até dava para as meninas lá na igreja, que é um devocional, mas tem a parte das metas. Então, tem as minhas metas espirituais, as minhas metas familiares, a longo prazo, a curto, médio prazo, né? E uma parte importante são as resoluções. Porque não adianta tu ter soluções e não tomar resoluções, né? Eu preciso pôr em prática. Isso é a resolução do problema. Então, quais foram as resoluções que eu fiz para que esse plano desse certo? Legal. Entendeu? Então, tem tudo ali e aí a gente vai anotando. E tem mensal também. Para esse mês eu tenho esse objetivo, para esse, né? Até chegar no final do ano e cumprir mais ou menos a tua meta. Então, eu uso esse caderninho, né? Que é meu, eu mesma que fiz. Cada um pode comprar um caderno e fazer. A gente não precisa de não precisa de grandes coisas, nem gastar muito dinheiro para fazer isso. Sim. E, claro, sempre que eu faço isso, eu envolvo o Senhor, né? Em todas elas, né? Eu sempre que eu tô fazendo já, agora começou o ano e eu tô traçando algumas para mim, eu já envolvo Deus. Eu falo, Deus, nessa área eu quero chegar aqui, né? Olha tudo isso daqui, esteja comigo nisso aqui. Se tem algo aqui que não tá fazendo... Não faz sentido, não é da tua vontade. Não é da tua vontade, já tira. Não quero ter retrabalho depois. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante isso. Nós que somos cristãs, saber que o Senhor, Ele quer fazer parte de cada detalhe da nossa vida. E aí, eu acho que tem um ponto bem importante, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, já presenciaram isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de adaptar as coisas até por uma vergonha moral, assim. Eu disse que eu faria tal coisa e agora, se eu não fizer, como é que eu vou ficar? Como é que minha reputação fica? Tipo assim, né? E às vezes a gente vai entendendo em Deus algumas mudanças necessárias. E nós, como pessoas de Deus, a gente vai estar realmente... Isso faz parte, o arrependimento faz parte, o voltar atrás faz parte da nossa vida com Deus. E parece que muitas vezes a gente tem dificuldade, vocês concordam? Assim, da gente aceitar uma mudança, mas não é nem por causa da gente, é por causa do outro. Sim. Aí, o que os outros vão pensar? Mas isso faz parte da vida. Total. E tem um detalhe também, porque assim, quando a gente tem um plano de vida... Se as pessoas perguntam, questionam, tu tá tão resolvida naquele plano, e aí quando tu tá resolvida também que pode ter mudanças, por isso que a gente fala da flexibilidade, que a flexibilidade é algo importante pra gente vai fazer um planejamento de vida, porque vai ter as alterações. Isso. Mas, por exemplo, assim, filhos, Quantas vezes a minha família já perguntou, quando é que vai ter os filhos? Eu tenho um planejamento de vida e ainda dependo do Senhor para assinar embaixo. Mas se dependesse dessa pressão, dessa pergunta, é normal, né? A sociedade questionar. Quando é que tu vai se formar? Quando é que tu vai terminar a faculdade? Vários já me perguntaram. A gente é bombardeada. Então, tem essa questão também da pressão social. Sim. Isso. Né? Ou que tu começou algo e talvez não concluiu, ou teve alguma parada. Vamos supor, pessoas que pararam a faculdade porque foram para a maternidade. Sim. Então... A gente tem que ter essa identidade bem resolvida, esse planejamento bem resolvido para não deixar essa pressão social, que daí vem a vergonha. Eu ia terminar, não consegui terminar. Eu disse que ia... É a questão mesmo de estar bem resolvida no planejamento e entender que Deus pode mudar tudo. Exatamente. E eu acho que a gente nem ser também tão flexível demais, né? A ponto de... Desistir das metas, e também nem tão rígido a ponto de quebrar, né? Eu acho que a gente, como a gente falou no começo, a gente precisa encontrar
o equilíbrio em tudo. Em tudo que nós formos fazer, eu vejo que em tudo é equilíbrio. Seja numa dieta que tu vai fazer, alguma meta para tua família, se não tiver o equilíbrio, sabe? Eu, assim, lá em casa a gente vive falando, assim, o Júnior fala, tem que ter equilíbrio, Tati. E é verdade mesmo, porque se a gente não tem, em algum ponto vai espirrar. Não precisa ser nem tanto para lá, nem tanto para cá, não. Encontra algo que tu consiga fazer, então. Né? Ele vive falando, não consegue, né? Dando exemplo aqui, acordar 6 horas para fazer o teu devocional, encontra, então, às 9 horas, quem sabe tu consegue, show, né? Encontra soluções, né, para poder viver os objetivos. Eu vivi uma experiência, agora faz pouco tempo que eu me mudei, né? E aí a gente chegou nesse novo lugar e eu tava com algumas ideias, assim, né? E eu falava porque assim, eu quero deixar toda manhã, nós não vamos marcar nada, a manhã inteira vai ser o tempo com Deus. Vai ser isso, esse é o foco e tal. E a gente começou, esse é o planejamento. E a gente começou a fazer. E aí, o que aconteceu? Faltou tempo no dia para todas as outras coisas que a gente precisava fazer. Mas eu tava firme. Não, nós temos que conseguir, e vai dar, e tem que dar. Aí um dia o Gui sentou comigo e ele falou assim, amor, deixa eu te explicar uma coisa. O dia tem 24 horas. Tu precisa dormir no mínimo 6 horas. E eu não gosto de dormir só 6, eu gosto de dormir umas 7. Mínimo, tipo assim, pra mim ficar bem 7 horas é bom, assim. Então, tu dormindo 7 horas, tendo toda manhã com isso, daí depois tu vai fazer almoço, aí tu tem as demandas do trabalho, aí tu quer ir pra igreja, não fecha. Não dá certo. Por isso, e assim, eu realmente já estava indo para um caminho da frustração mesmo, de ficar chateado, assim, poxa, eu não tô conseguindo e tal. Aí eu demorei, assim, tava resistente, né, e ele falando de mudar, assim, não, mas eu sei que eu tenho que eu tenho que fazer, Deus mandou a gente pra cá pra isso e tal. Aí um dia, no meu devocional, eu entendi assim, eu tô sendo tão rígida com algo e tô me cobrando tanto em algo que Deus não tá me cobrando. Que nem o Senhor tá te pedindo, exatamente. Que eu tô indo para um lugar até de uma religiosidade. Eu preciso sair desse lugar e encontrar um equilíbrio. E nós sentamos e organizamos um cronograma, ó, nesse dia a gente vai fazer assim. Então a gente criou assim uma rotina mesmo para os nossos dias, para que a gente conseguisse fazer o exercício físico, fazer a alimentação em casa, ter o nosso tempo com Deus. Então organizar a vida para que, de fato, a gente pudesse cumprir as nossas metas e alcançar nossos objetivos. E aí deu certo. Mas eu precisei voltar atrás de algumas coisas que eu dizia que eram... isso aqui eu não vou abrir mão. Não, eu dizia para ele, não, isso aqui eu não abro mão. É desse jeito. Só que eu estava errada. E eu precisei reconhecer isso e recobrar a consciência e, não, vamos organizar de uma forma que funcione. E é tão importante a gente ter essa flexibilidade, a gente abraçar essa vulnerabilidade para a gente poder se consertar, alinhar de novo e, de fato, fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Senão a gente foca demais numa área e deixa as outras descobertas. E a gente começa a encontrar os furos na nossa jornada, assim, né? Que é um perigo. Eu gostei que a Tati trouxe, né? Ela usa um caderno, né? Então, caramba, você não tem planner. Custo nenhum aí. Você pode já sentar agora e já anotar as principais áreas e Aliás, fazer quem quiser, é só me pedir no Instagram que eu mando pra vocês. Olha pode imprimir. Aí, ó. E aí tem ali, pode imprimir. Boa, depois a gente vai mandar na bem comunidade. Simples. Vou mandar na comunidade depois para as meninas. Eu fiz isso, só gastei o custo para imprimir, encadernar e pronto. E tá resolvido. Aí você vai ter uma visão clara, né, do seu planejamento de vida. E aí a gente já falou aqui que temos que ser flexíveis, mas também temos que ter foco, e entender que talvez precise de ajustes, não desistir da meta, do plano, mas ajustar algumas coisas que façam mais sentido, que não dá para fazer a manhã inteira, mas então eu vou fazer tal horário, porque daí sim, funciona. E o planejamento de vida tem muito a ver com gestão do tempo também, né? Que é algo que a gente fala muito aqui no Simplesmente Excelente, porque mulheres multitarefas, e uma das coisas que mais aparece por aí, eu não tenho tempo. E a gente sabe que o tempo é igual para todo mundo, é 24 horas. Então, por isso que a gente precisa ter esse planejamento de vida, para ficar mais claro também, né? O quanto que eu vou demandar de tempo para fazer uma viagem, o quanto que eu vou demandar de tempo para, sei lá, guardar, ter uma poupança, que a Lê falou de financeiro, quanto que eu vou demandar de tempo para me formar na faculdade, para ter filhos. Eu acho que é sobre esse planejamento de vida que a gente está falando aqui, né, Tati? Sim, exatamente. E eu acho que uma coisa que veio aqui na minha cabeça é que uma palavra assim, que não sai do meu coração é que muitas vezes nós
vivemos em insanidade, né? Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? É verdade. E às vezes a gente olha para a vida das pessoas realizando as coisas e aí a gente quer chegar naquele nível, nossa, naquele nível espiritual, quero ser uma pessoa assim, e tem como meta outras pessoas, mas a gente não sabe o preço que aquela pessoa pagou para chegar até lá, né? E aí a gente olha para a nossa vida e continua fazendo tudo igual. Isso é insanidade. Sim. E só que a gente quer colher aquele resultado, né? Sim. E eu falo muito isso assim para as meninas, né? Para as mulheres lá. Eu falo assim, porque muitas falam, mas eu tenho um casamento assim que nem vocês têm, aí é mais fácil, porque é mais, né, tem um homem de Deus, tem um ambiente tranquilo, um ambiente saudável. Gente, mas o preço que a gente pagou para hoje ter isso. Aí as pessoas não querem saber qual foi, volta atrás e vê qual foi o preço que a gente pagou. Horas de conversa, de ajuste, de acordos, né, de estabelecer alguns fights entre nós, mas para a gente chegar num denominador comum, orar junto, estabelecer tantas coisas que a gente pagou um preço para a gente chegar e hoje colher o que a gente está colhendo, e as pessoas só olham o fim. Só o resultado. Só o resultado. Então, eu costumo muito falar, a pessoa quer ter a minha vida, né, no sentido, quer ter uma família estruturada. Bom, então começa hoje. É isso aí. Começa hoje a ser uma mulher de Deus dentro da tua casa. Começa hoje a chamar o teu marido para orar. Começa hoje a instruir os teus filhos, a orar por eles. Senão não vai chegar lá na frente daqui a 5, 10 anos e colher isso. A gente precisa ter planos de ação, né? Isso aí, pra resoluções. cada área. Isso resoluções. Às vezes, umas coisas básicas, né? A pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo, por exemplo, para ler a Bíblia em um ano. Não, essa né? desculpa eu aí não esfarrapada. tenho tempo. Aí, você vai fazer o cálculo, você precisa ler 6 capítulos por dia para ler a Bíblia em um ano. 6 capítulos por dia. E aí, detalhe, as pesquisas mostram que as pessoas estão ficando, em média, 4 horas na internet, nas redes sociais. É só a gente pegar o celular da pessoa ali e ver quanto tempo, porque dá pra ver, né? Sim, exatamente. Então, a questão do tempo não é questão de tempo, é questão de prioridade e planejamento, que é o tema que a gente está trazendo aqui. Porque tem coisa mais gostosa do que dar um check numa atividade. Não. É muito Devocional check. É muito bom a gente conseguir. Então, isso gera um prazer. Até a Sabrina acho que vai saber falar melhor do que eu. Mas eu acredito que, biologicamente, isso com certeza tem alguma química, alguma coisa que acontece que nos dá essa satisfação. Não, eu vi então, uma isso frase é bom. esses dias que dizia assim, que as redes sociais chegaram para provar que as pessoas têm tempo para Exatamente. Porque realmente é tanto tempo investido que muitas vezes a pessoa diz, não tem tempo. Não, peraí, tempo tem. E eu vejo as pessoas fazendo plano de leitura, né? Tipo assim, um livro por mês e tudo mais. É possível? Claro que é. Claro. É só planejar, vou ler 10 páginas por dia de um livro. Então, agora você fala, é difícil. Por isso que o planejamento, ele te obriga, ele te traz para responsabilidade. Isso. Eu acho que por isso que muitas pessoas fogem do planejamento de vida, do planejamento de metas, porque traz uma responsabilidade. No momento que tu colocou ali, caramba, eu preciso guardar tantos por mês para final do ano eu viajar. É uma responsabilidade. Às vezes tem gente que vai querer chegar no final do ano, dá desculpa que não teve tempo, que não teve recurso, mas na verdade não teve o planejamento. Com certeza. E é como a gente falou do planejamento real, né? Porque a gente falou, desculpa do não tenho tempo. A coisa que eu mais lido ali no meu Instagram é com mulheres que querem aprender a fazer devocional, né? Então, tem toda hora gente perguntando e tal. E eu falo, gente, que vocês querem aprender comigo, então vamos ser muito simples. É muito simples. Não precisa ler 10 capítulos por dia, ter uma meta de fazer um super estudo bíblico. Isso é legal. Eu hoje faço, mas eu faço primeiro meu devocional. E meu devocional é algo simples, é um capítulo. Pronto. Entendeu? Se eu quero depois, eu tenho a meta de ler a Bíblia inteira no ano, legal. Mas se tu quer ter um objetivo de todos os dias ter o teu tempo com o Senhor, estabelece algo que tu vai conseguir cumprir. Algo real. Factível. Gente, eu faço um capítulo por dia.
assim, quando eu tenho um tempinho a mais, eu avanço para o segundo, mas em um capítulo o Senhor vai falar muito contigo. Exatamente. Entendeu? E aí tu vai ali investir 30 minutos, tirando ali as coisas do texto, Deus falando contigo e tu orando, pronto. Depois sobrou tempo, aí sim eu vou fazer um estudo bíblico, vou pegar meu livro de grego, de hebraico, vou aprender um pouquinho mais da palavra, mas se tu não tiver esse objetivo de ser simples, prático, né? Tu não vai conseguir. Então tu vê muito isso, mas eu não tenho tempo, eu não encontro tempo. Não. Se for fazer um capítulo por dia, eu provo pra ti que tu vai conseguir, entendeu? E assim, com diversas áreas da nossa vida, né? Seja uma formação, como a Sá colocou, uma situação financeira, dieta, alimentação saudável, exercício físico, tudo que a gente conseguir colocar em prática, aos poucos, isso vai dar um resultado. É inevitável. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade, que talvez seja uma dificuldade de muitas pessoas aqui, que é de objetivar as coisas, sabe? Deixa as coisas muito subjetivas. Tipo assim, as coisas amplas. Assim, eu quero estudar a Bíblia. Tá, mas estudar o quê na Bíblia? Sabe? O que tu quer aprender? Então, assim, e quando eu percebi essa dificuldade, eu comecei a entender. Não, tem que começar com um verbo. A minha meta tem que começar com um verbo. Ler, e aí vai ser 1 capítulo, 2, 3, 4, sabe? E começar a fazer metas realistas. Porque eu vejo que esse é um outro ponto que desanima. Quando a gente coloca metas muito abrangentes, ou não específicas, ou muito altas, uma régua muito alta, aí já que eu não vou conseguir ler 10 capítulos, eu não vou ler nenhum. Eu já desisto. E aí foi uma coisa que a Tati comentou, né? Sobre metas reais, né? Então, é 1 capítulo por dia, isso é real, isso é possível, isso é factível pra mim, né? Então, acho que isso é bem importante também. Certeza. Eu gosto muito da ferramenta 5W2H. É muito usada no corporativo, né? Mas para a vida pessoal também super gosto. Então, é o que, por quê, quando, quem, quanto. Então, como. Porque daí é o que a Lê fala. Quero ler a Bíblia toda. Tá, mas como? Quando? Sim. Quanto tempo? No marketing O que tu precisa para isso? 4 P's. Então, para ver se isso é possível, ou se vai ficar só no campo da ilusão. E aí vem a frustração. A ilusão vai gerar frustração. E aí você não vai sair do lugar. Aí vem a insanidade, que é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso não aí. vai dar. O ano mudou, mas você também precisa mudar. Mudar alguns hábitos, atitudes. E aí isso aí requer tempo, energia. E o que a gente está convidando a mulherada hoje é justamente... Tem um ano aí pela frente, maravilhoso, que o Senhor está preparando pra gente. Mas vamos planejar, vamos pensar juntas o que vai ser melhor pra gente ser essa mulher simplesmente excelente, né? E de uma forma muito prática, né? A gente pode começar pegando esse planner que a Tati está nos oferecendo aqui, parar um pouquinho, pensar, entender o que realmente vai te deixar realizado, feliz, o que faz parte do teu propósito, né? O que tem a ver com a tua identidade, com a tua personalidade, o que faz sentido para o teu momento de vida também, para o teu ano. A Sá falou sobre um projeto a longo prazo, isso é importante também. Talvez vai ter algumas metas que você vai colocar ali, vai botar anos para frente. Olha, isso aqui eu acho que faz sentido em tal tempo, isso aqui mais 5 anos eu posso começar a fazer tal coisa, né? Então, a gente olhar a vida não esperando que ela aconteça sem que a gente faça nenhum esforço, porque isso não é real, né? Então, a gente, de fato, ser responsável, colocar ponto por ponto, criar planos de ação. Isso nós não estamos falando de coisas difíceis de fazer, certeza, né? Estamos falando de coisas simples e que vão trazer um efeito para que a gente possa ter esse estilo de vida, né? Simplesmente excelente. Aí as coisas vão sendo colocadas no lugar. Nós tivemos um primeiro episódio aqui, nessa segunda temporada, em que a pastora Patrícia trouxe isso, né? Sobre a organização da vida. Até fica a dica aí para quem está nos acompanhando, se não assistiu ainda, a Mulher de Provérbios 31, o episódio passado, o episódio 11, né? Nós falamos sobre a organização da Mulher de Provérbios 31. Por que ela conseguia fazer tanta coisa? Porque organizava. Tinha o tempo de cada coisa. Então, planeje a sua vida para que você possa se sentir realizada, ser de fato uma mulher realizada, conquistar metas. Como a gente falou, é tão gostoso. É muito bom, vai gerar prazer, vai gerar dopamina, ânimo, motivação. Eu acredito assim, se eu fosse resumir, né, o planejamento de vida,
Eu acredito que uma palavra que não vai faltar nele é intencionalidade. E nós precisamos ser mulheres intencionais. Isso mesmo. Intencionais com a nossa vida, com o nosso tempo. Então, planejamento de vida é ser intencional. E também vem outra palavra que combina com isso, que é autorresponsabilidade. Então, no momento que eu faço um planejamento de vida, eu tenho que ser autorresponsável de buscar isso, né? De recorrer a isso. Então, acho que essas duas coisas, assim, elas sustentam o planejamento de vida. E se eu pudesse dar mais um conselho, mais um ingrediente aí para esse planejamento de vida, seria traga as pessoas que fazem parte da sua vida, tipo marido, filhos, traz para perto, para junto desses sonhos e desses planos, porque eles não fazem sentido se não tiver as pessoas que a gente ama próximas, incluídas nele, né? Então, inclusive, eu lembrei de um versículo, acho que é Provérbios, que fala que a gente precisa de conselhos para ter... para ser bem-sucedido nos planos. Exato. Então, buscar conselheiros, e aí pode ser até pastores, né, psicólogos, pessoas que vão te ajudar a olhar esse planejamento, a família, o esposo, né? Enfim, conselheiros, na multidão de conselhos, a sabedoria. E os planos são bem-sucedidos. Então... É bem isso, né? Exatamente. Então, compartilhar com quem... Compartilha a vida com a gente, né? Então, já aconteceu também de... atender casais que cada um tinha planos e metas. Cada um pro norte e outro pro sul. Vai dar certo. Peraí. E aí, o resultado também é frustração. Claro. Ou, às vezes... as metas são muito surreais e um não concorda com o outro quanto a alguma meta. Enfim, então compartilhar isso, né? Orar junto, olhar e estar disposto a mudar se for necessário, ou a colocar em stand-by, colocar numa caixinha do vamos orar, então. Se nós não estamos concordando, então vamos orar. Vamos supor aqui, eu e a Sabrina, nós temos um projeto juntos, um propósito junto, que é o Simplesmente Excelente. Daqui a pouco eu posso ter uma ideia mirabolante aqui, eu vou dizer para a Sá, nossa, nós vamos fazer tal coisa gigante. E ela vai dizer assim, Lê, mas para mim isso não faz sentido nenhum. Poxa, a gente precisa estar em concordância, porque é um propósito que Deus entregou na nossa mão. Então, talvez esse vai ser um projeto que a gente vai botar numa caixinha de oração ali, né? Vai ficar em stand-by. Nós vamos agora orar, então chegou um tempo de regar. Deus vai mudar o meu coração ou vai mudar o coração dela? Alguma coisa vai acontecer. Mas nós estamos compartilhando, conversando, né? A coisa não vai ficar lá esquecida. Talvez eu vou perceber que não tinha nada a ver mesmo. Ou ela vai se dar conta, não, a Letícia tem razão, aquilo que ela falou. Ou daqui a pouco a gente vai adaptar, né? Mas então é importante esse compartilhar. Então, nós falamos aqui de metas realistas, de realmente planejar, parar para pensar, colocar na ponta do lápis, né? Trazer pessoas para dar conselhos, compartilhar com quem está próximo. Acho que com isso a gente já consegue começar, né? Acho que dá para ter um 2024 aí excelente. Simplesmente excelente, com certeza. Com certeza. E a nossa pergunta-chave? Pergunta final agora. Bora. Tati, pra ti, o que é ser uma mulher simplesmente excelente? Para mim, uma mulher simplesmente excelente é aquela que dá o melhor naquilo que ela tem, com o que ela tem, para cumprir as missões que Deus entregar para ela da melhor maneira. Uau. Fazendo o que ela puder, com o que ela tem nas mãos. Muitas vezes a gente quer outras coisas, mas Deus já tem nos entregado, né? Então, ela dá o melhor com o que ela tem, para cumprir o propósito dela, na missão que Deus colocar diante dela, na maternidade, no trabalho, em cada uma das suas missões, né? No pastoreio, no ministério. Eu sou uma mulher excelente. Ela não é perfeita, mas ela caminha em integridade com o Senhor e dá sempre o seu melhor, né? Ai, que lindo! É sobre isso! Uhul, demais! Bom, Tati, assim, só te agradecer por esse tempo aqui, foi muito gostoso, né? Minha cabeça tá cheia de ideias aqui, pensando o que eu vou acrescentar nos meus planos, né? Porque é importante realmente a gente refletir. Acho que a gente conseguiu quebrar algumas objeções também, desculpas que a gente coloca para não ir e planejar e fazer um plano. A gente vai procrastinando, né? Exatamente. Acho que a gente conseguiu também quebrar algumas dessas barreiras. E a gente gostaria de te agradecer e pedir para deixar também teu Instagram, tuas redes sociais, também da igreja, se alguém está nos acompanhando e tá sozinho, tá desigrejado, para poder estar caminhando lá com vocês também. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, é um privilégio mesmo estar aqui. E eu queria terminar com um versículo
né, para vocês, que Deus fala muito ao meu coração, que fala assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Amém. Planos de dar a esperança e um futuro. Então, nosso futuro está garantido quando a gente está debaixo da soberania do Senhor, quando a gente está alicerçado nele, na palavra dele. Então, essa é uma palavra que eu queria entregar para você. E o meu Instagram é Tassiana Verde, né? Ali tem várias dicas sobre Bíblia. Agora eu lancei um quiz da Bíblia, quem sou eu? É muito legal ver as respostas ali. Ver que às vezes respostas simples as pessoas não sabem, então eu gosto muito de ensinar a palavra. Então, se você quer aí aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, como ser uma mulher de Deus, né? Uma vida bem real, segue ali no Instagram. E o da igreja, né? Que é Lagoinha, Porto Alegre, Ipiranga. Estamos ali perto da Ipiranga, na Professor Guerreiro Lima. Então, a gente espera vocês também ali. Tem sido um tempo muito especial com o Senhor, um tempo de avançar. Nós já estamos orando aí pelo próximo local. Se Deus quiser, o Senhor está abrindo as portas. Então, estamos muito felizes com o que Deus está fazendo, né? Aquela coisa, nós fazemos os planos, mas o Senhor tem a resposta e a gente tem vivido isso, assim, milagre atrás de milagre, assim. Amém. Glória a Deus. Glória a E Deus. esse versículo fala muito, né? Nós fazemos os planos, né? É a nossa parte é fazer o plano. Então, bora planejar. Deixa a desculpa de lado, papel e caneta na mão, ou computador, o celular, do jeito que você for preferir. mais fácil que tiver disponível. Mas faça agora mesmo. Terminando esse episódio, já coloca a mão na massa. E aqui fica o nosso agradecimento para você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o teu comentário aqui, se você gostou. Já compartilha com outros amigos também esse episódio. Isso nos ajuda muito a alcançar o maior número de mulheres possível. E lembrando você que aqui no nosso canal, de 15 em 15 dias, tem um episódio novo, com assuntos e temas, né, para essa vida simplesmente excelente. O nosso Instagram, @simplesmenteexcelente, tem conteúdo diário. Então, vai lá para você acompanhar esses conteúdos, aprender mais também. O meu Instagram pessoal é @souleticiasoares. Sabrina Everlin. E agora fica o nosso tchauzinho ali naquela câmera do meio. Um beijo! Tchau! Tchau!